Hoje o nosso Papo Prosa veio ao mercado de Petrópolis, o nosso papo é cinema. Olá, gente, está na hora de comer pipoca e reclinar a cadeira. O nosso Papo e Prosa de hoje é sobre cinema e o nosso convidado é Fábio de Silva. Fábio de Silva é graduado em Publicidade e Propaganda pela UNP. Em 1998, atuou como roteirista, produtor e diretor do documentário Cinema Italiano, A Poesia em Película. Em 2005, produziu e dirigiu o videoclipe do grupo de hip-hop Agregados, conquistando o título de melhor diretor do Prêmio Hangar. Em 2007, foi assistente de direção do longa-metragem Federal. Junto com a jornalista Marilande Brito, idealizou e dirigiu o documentário Sangue do Barro, vencedor do projeto Doc TV Brasil 4, edição 2008. Atualmente, Fábio coordena o curso de produção audiovisual da UNP e é um dos proprietários do mercado da foto e da Setbox Filmes. Olá, Fábio. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vânia. Muito obrigado, pela oportunidade e de falarmos sobre cinema, sobre audiovisual, principalmente nesse momento que estamos vivendo, onde estamos começando a respirar, a fazer cinema aqui em terras potiguares. Fábio, sua formação é em publicidade, mas você foi picado pelo bichinho do cinema, como é que foi isso? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Potiguar. Eu fui da segunda turma e, na verdade, eu queria fazer cinema. Não tinha cinema aqui em Natal. E o mais próximo que eu achei foi publicidade. Entrei no curso de publicidade e a publicidade foi quem me levou para o cinema. Eu fico muito satisfeito em dizer isso, porque como eu cheguei ao cinema e tudo que eu aprendi e me levou para o cinema foi dado pela publicidade. Eu acho que é muito importante você ter essas possibilidades, principalmente num local onde sempre foi muito restrito, como aqui, de você fazer cinema. E eu fui literalmente picado, isso acho que desde a infância que eu sempre gostei. E quando eu cresci, meus pais sempre me apoiaram, eu fui fazer cinema. Há 10 anos você faz cinema, não é isso? Vânia, um pouco mais. No audiovisual mesmo, eu estou há 23 anos, E cinema, mais ou menos uns 15 anos que eu venho fazendo. Na universidade mesmo eu já ensaiava, já fiz curtas, já fiz algumas coisas e fui caminhando por aí. E já ganhou prêmios, isso é muito importante. Você ganhou prêmio trabalhando para o grupo Agregados, ganhou o prêmio Hangar, não foi isso? Foi um material que foi feito para a MTV, Inclusive a gente tinha exclusividade para isso e eu participei de alguns festivais no Brasil, o Festival de Santos, o Curta Santos, que trabalhava com material de pequena duração, inclusive videoclipes, e fui premiado aqui com o prêmio Hangar de melhor videoclipe do ano, se eu não me engano foi 2005, alguma coisa assim. E desde aí eu não parei, continuou fazendo, inclusive esse videoclipe é considerado até hoje, o videoclipe mais caro produzido aqui no Rio Grande do Norte, de uma banda de hip hop independente, enfim. A gente teve todo um cuidado com produção para isso. E o Sangue do Barro também foi premiado. Você é roteirista, diretor, e foi premiado com o Sangue do Barro. O Sangue do Barro era um projeto que infelizmente está parado, é um projeto do governo federal chamado Programa Doc TV Brasil, onde todos os estados faziam documentários e tinham seus representantes. Isso fazia com que todo o Brasil conhecesse o que era produzido no Brasil e não só no Sudeste. Então tínhamos filmes de Roraima, Pernambuco, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Norte, de todos. E eu e Marilande Brito, nós que também é cineasta, nós nos juntamos e fizemos, e fomos os selecionados pelo Rio Grande do Norte para fazer. E criamos o Sangue do Barro, que foi para a gente um motivo de orgulho. A gente narrava a história de Genilson Ferreira, que há 14, 15 anos mais ou menos, ele foi responsável por uma chacina em Santo Antônio dos Barreiros, onde 14 pessoas foram mortas em menos de 24 horas. Mais adiante.
E esse filme continua atual? Continua totalmente. Em tempos de violência, né, a gente cada dia vê mais isso. É um filme onde se discute principalmente a crítica da mídia. Ele mostra como a mídia foi perversa na situação e um tanto quanto despreparada, porque a cidade até hoje, as pessoas são conhecidas como a cidade do matador. A imprensa chegou lá, também era uma novidade, um evento dessa natureza. A imprensa chegou lá, falou o que disse e as pessoas não puderam falar. Com isso, nós tivemos dificuldades até de chegar nas pessoas, mas quando elas entenderam da importância, eles viram que eles puderam ter voz, e eles tiveram voz no Sangue do Barro. O sensacionalismo continua dando audiência e isso aí continua se repetindo. Foi isso que você mostrou no filme, né? Exatamente. Nós procuramos mostrar essa questão do sensacionalismo, né? E que as pessoas sentem um certo prazer mórbido em ver, em consumir esse tipo de produto, porque acredito eu que eles cheguem e vejam e digam, não foi comigo, não foi com os meus, ainda bem. Né? Isso está sendo até discutido hoje cada vez mais, essa questão dos programas sensacionalistas com um material desse conteúdo, com conteúdo tão forte assim. Fábio, você tem no mercado de Petrópolis 2 espaços interessantes para cursos livres, um para cursos livres, outros para, você tinha me falado, para edição. Nós estamos inclusive aqui num espaço seu. Esse aqui foi um sonho meu e de Henrique José, que é fotógrafo, né? E nós também é professor universitário de cinema, de jornalismo, de publicidade, e Henrique sempre quis, e eu também, fomentar o audiovisual e a fotografia, né? E apareceu essa oportunidade, nós montamos o Mercado da Foto, né, aqui no Mercado Municipal de Petrópolis, onde nós temos um estúdio, que é esse aqui que nós estamos, né, e climatizado, tudo mais, é um espaço para exposições fotográficas e aulas, né? Nós damos aulas aqui de fotografia e de audiovisual. Além do que, temos a nossa produtora, que é a Setbox Filmes, que fica em frente, né? Onde temos a ilha de edição, onde nós fazemos as reuniões, tudo mais. Então, é uma produtora independente, registrada na Ancine, com foco, não no mercado publicitário, mas com foco no audiovisual. Ela é muito bem determinada. Fábio, agora vamos falar um pouco sobre a nossa cena, como é que ela está caminhando. O Rio Grande do Norte, o Natal especialmente, tem produzido ótimas coisas. Ótimos documentários, nós vemos que tem aí documentários sendo premiados, por exemplo, o último documentário feito aí por Carito foi premiado como melhor fotografia. Nós temos um documentário indo para Gramado disputar prêmio, que é Seu Inácio. Como é que você avalia esse salto na nossa cena? Vânia, eu fico muito satisfeito, eu acho que todos que fazem audiovisual têm a obrigação de ficar. Eu não estou nem dizendo por retórica, mas tem a obrigação mesmo, porque a gente batalhou muito para isso. E antes de uma geração como a minha, existiam várias outras gerações que já vêm arando esse terreno, aguando, fertilizando para ele começar a florescer. E parece que estamos começando a colher esses frutos agora, né? Eu acho interessante ressaltar que existe um cinema ou um audiovisual que era feito aqui no Rio Grande do Norte antes de 2010 e o que é feito a partir de 2010. Por quê? Houve um amadurecimento, né? Como um bom vinho. Em 2010 foi criado o primeiro curso superior de cinema, que foi o curso da UNP, que eu fui coordenador, tive esse privilégio de ser. E aí as pessoas começaram a maturar, começaram a entender mais o cinema, o fazer cinema. Isso é visto em todos os locais aonde se faz cinema, a importância da academia para a construção do pensar audiovisual, do pensar cinema. Sim. Você acha então que a academia foi um divisor de águas nessa área? Mas sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Você tem algumas formas de fazer cinema. Você tem o achismo, você tem o empirismo e você tem o pensar.
você tem que entender das teorias do cinema, você tem que conhecer muito bem os pensadores de cinema, senão não precisava existir isso. Então, é condição sine qua non para se fazer cinema, né? Entender esses processos. E os processos, juntando a questão teórica com a prática, é uma bomba, né? Uma bomba no bom sentido, é uma bomba cinematográfica. Que é ótimo, né? Sim. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. Existem várias pessoas se juntando em coletivos que viram que foi a forma que encontraram de se fazer cinema, né? Tem um coletivo Caboré que o Hélio Ronivon, que é o do seu Inácio, né? Ele é um dos integrantes. 50% do coletivo saiu de alunos da UNP, outros 50% da UFRN, e eles se juntaram. E esse trabalho do Hélio Ronivon foi até o TCC dele da UFRN. Então, a gente tem que ficar satisfeito, a gente tem que divulgar, tem que bater nos peitos e dizer, temos cinema, sim, temos audiovisual sendo produzido e de qualidade, porque é o primeiro filme potiguar indo para uma mostra competitiva de Gramado, que é o festival de cinema de maior importância do nosso país. Eu vou aproveitar, deixa para lhe perguntar sobre esse coletivo que está acontecendo aqui no estado e que vai ser mostrado no Cinemark. Eu acho que um projeto ousado. É ousado isso? É ousadia? Eu sou um dos integrantes, e não é o Cinemark, é o Cinépolis, né? Que também é uma grande rede. O Destino, na verdade, se chama Destino Coletivo. Existem vários outros. Existe o Caminhos, existe o pessoal do Caboré e tantos outros coletivos, né? O Destino Coletivo eu faço parte. Surgiu de um curso que foi feito aqui com a Fátima Toledo, que é preparadora de elenco e tudo mais, e nós nos juntamos, e o Marcílio Amorim, ele resolveu juntar essas pessoas e vamos juntar, vamos fazer com que o pessoal do audiovisual converse com o pessoal do teatro, que nós não conversávamos, né? E tentem trabalhar, assim como o pessoal da música. Então, eu sou um dos diretores de um dos filmes. São 5 filmes que vão ser realizados, 5 curtas-metragens que têm um guarda-chuva, um tema comum, o dia depois de amanhã. Esses 5 filmes vão se juntar e virar um longa-metragem. E aí o Marcílio foi a São Paulo, fez um contato com o grupo Cinépolis e eles aceitaram de pronto o nosso projeto, né? E nós vamos passar durante uma semana aqui em Natal, nos cinemas. Dependendo da bilheteria, vamos para uma outra semana, vamos ter participação na bilheteria também. E depois isso vai para outras capitais do Brasil que tem a Cinépolis. É o primeiro filme potiguar a ser passado comercialmente no cinema de grande porte, numa rede como o Cinépolis. Isso é um ótimo sinal, né, para o cinema potiguar. Sim, isso serve de estímulo para quem está começando, para quem já fazia e para quem está fazendo. Como eu falei anteriormente, essa luta, esse plantio, né, do audiovisual aqui no estado é antigo. Isso vem desde a década de 60, não começou agora não. Muitas pessoas já fizeram sua parte, já deram sua contribuição. Augusto Ribeiro Júnior, William Colbert, Jussara Queiroz, vários outros. E a gente precisa sempre olhar para trás para poder andar para frente. Não há condições de se fazer um cinema sem respeitar a nossa memória. Você acha que o jovem ou a pessoa que se decide, não só o jovem, a pessoa que decide fazer cinema, precisa mesmo entrar no mundo da literatura, naturalmente, está precisando de leitura para as pessoas? Sim, sem sombra de dúvidas. Para se fazer cinema, não é só, não, porque eu assisto Sessão da Tarde, eu vou nas sessões de cinema. Não. Precisa se estudar muito, precisa se ler muito, precisa se conhecer muito, porque você tem que ter conhecimento de causa e ter um discurso muito bem alicerçado no roteiro que você vai colocar, né, ali. Porque senão vai ficar vazio, vai ficar solto, né? Outra coisa que facilitou muito para a gente aqui, foi um salto qualitativo, além da academia, foram cursos livres que vieram para cá, cursos de roteiro, cursos de direção de fotografia. Tivemos um curso, e normalmente alguns deles, não todos, eram gratuitos. Cursos como o do Wilton Lacerda, que é roteirista dos grandes filmes de Pernambuco, foi diretor e roteirista do filme Tatuagem. Então, isso fez com que as pessoas escrevessem melhor, lessem mais,
porque tudo vai partir do roteiro. O roteiro é o alicerce. Não tem como, ou tem, você pode fazer um filme sem ter tanto embasamento, mas ele vai continuar assim, não vai ter embasamento nenhum. E o roteiro é que alicerça tudo isso. Mas para fazer um bom roteiro, você precisa saber escrever bem, né? Escrever bem. E para isso vem a leitura. Para isso vem a prática da escrita. Totalmente, totalmente. As pessoas precisam estar escrevendo, as pessoas precisam estar lendo e as pessoas precisam estar literalmente fazendo. Nós estávamos, antes da academia, um pouco aquém do Ceará, por exemplo, de Pernambuco, da Paraíba, que é nosso vizinho. Você acredita que agora a gente está chegando mais perto deles? Estamos caminhando, né? Porque, na verdade, não existe bem uma competição. Sim. Existe uma vontade e um querer de fazer, né? Para se fazer cinema ou audiovisual. A gente ainda está um pouco longe do que as pessoas fazem, né? Do que essas pessoas estão produzindo, porque eles já começaram antes, né? O Ceará, a Paraíba, que tem uma história linda, belíssima de cinema, né? E agora foi criado, se eu não me engano, no ano passado, o primeiro curso superior lá na UFPB, né? De cinema e audiovisual. E o pessoal de Pernambuco, que já está anos-luz. Inclusive, o que se faz de melhor hoje em cinema no Brasil vem de Pernambuco. E a formação de atores lá é boa também, né? A formação é muito boa e há um congregamento entre autores, atores, né, e os demais participantes. Assim como os músicos, eles se congregam, eles são amigos, então eles criam juntos, uns participam dos filmes dos outros. Inclusive tem uma tese de doutorado da Amanda Mansur, da UFPE de Pernambuco, onde ela fala sobre o cinema brodagem de Pernambuco. Ela conta muito bem dessa congregação, dessa amizade que essas pessoas têm de um colaborar com o outro, ou seja, de um cinema colaborativo. A gente está bebendo muito nessa fonte e estamos procurando transformar o cenário natalense, o cenário potiguar, na verdade, sendo espelhado na experiência Recife, na experiência pernambucana. Nós temos bons atores? Temos excelentes atores aqui. Temos grandes atores. Advindos do teatro? Do teatro. A nossa formação principal é teatro, mas a essência é a mesma, né? A interpretação. Você vai mudar a linguagem. Sim. A linguagem para teatro é uma para televisão é outra, e para cinema é outra. Basta que nós comecemos a entender todo o processo, tanto atores, autores, né, e técnicos, que aí a gente vai conseguir transmutar isso aí e fazer com que tenhamos uma interpretação mais natural, né? O cinema tem muito mais da naturalidade, do naturalismo, não tem expressões fortes, pesadas, né? Sim. É uma coisa mais... mas aí cabe ao diretor, né, dar uma suavizada, né? E você como diretor vai me dizer isso, né? Bom, eu vou querer saber sobre os festivais, mas depois do intervalo. A gente volta já.